Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Hoje traremos para vocês mais um assunto muito interessante de discutirmos, de debatermos. Então, tudo que você quiser escrever de opinião, você pode colocar ali embaixo nos comentários, tá? Todas as opiniões são bem-vindas, desde que elas respeitem e não ofendam as pessoas. Eu quero pedir, por favor, que você já deixe o seu gostei, o seu like, porque quando você dá o seu gostei, você avisa o YouTube para mandar esse vídeo para mais pessoas, o que é bastante importante. Se você ficou interessado neste canal, se inscreva e aproveite e use as ferramentas que você tem para mandar este canal e este vídeo para outras pessoas. Mande pelo seu WhatsApp, pelas suas redes sociais, que eu tenho certeza que quanto mais pessoas tivermos aqui, mais a gente pode conversar e crescer juntos, tudo bem? Então vamos lá, eu tenho aqui a minha colinha como sempre, e o tema de hoje é um tema que é uma base para entender sobre espiritualidade. É um tema que, se você não tiver este conceito, vai ser difícil você entender muitas outras coisas que inclusive serão explicadas neste canal. Hoje nós falaremos sobre reencarnação. Você provavelmente já escutou algo sobre reencarnação. Em algum lugar, em um filme, em uma obra de ficção, em um anime, em um livro, você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Mas, possivelmente, você não entende como isso funciona. E por que razão isso seria verdadeiro ou não é mesmo? Muitas pessoas têm uma visão muito superficial, muito leve sobre o que é reencarnação. E hoje eu quero tentar explicar para vocês os principais pontos, desta teoria sobre a espiritualidade. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a reencarnação ela é o pequeno ponto, é o pequeno elo, é a peça que falta para entendermos muitos problemas e muitas perguntas sem solução na humanidade. Por exemplo, nós temos o caso dos gênios, as pessoas que nascem com uma inteligência acima da média. Cientistas, filósofos, artistas, cantores, todas estas pessoas que parece que nascem com um talento inato e simplesmente vão tentar fazer uma coisa, como aprender a tocar um instrumento, ou falar uma outra língua, ou entender teorias difíceis, e para elas é muito fácil, enquanto para todos os outros precisa-se de muito mais esforço. Uma pessoa às vezes vai estudar uma coisa e entende o assunto de primeira, ou vai tocar um instrumento e já é um profissional, enquanto outras pessoas demoram anos para dominar a mesma coisa. Afinal, por que isso acontece? A ciência já nos mostra que não é uma mudança ou uma grande diferença no cérebro de cada indivíduo. É basicamente um talento que ainda não sabemos explicar, por que algumas pessoas têm tanta facilidade com coisas em relação a outras. Ao mesmo tempo, nós temos outras questões. Por exemplo, numa família, por que existem famílias em que todos os membros daquele núcleo, pai, mãe, filhos, irmãos, parece que se entendem, parece que se amam, parece que conseguem se compreender, enquanto outras famílias parece que foram coladas de propósito, como se pegassem pessoas totalmente diferentes, com visões de mundo, sonhos e vontades totalmente diferentes, o que acaba causando sempre brigas e conflitos, aquelas famílias que não param de brigar nunca. Muitos de vocês poderiam me dizer que isso é porque existem pessoas que não têm humildade, ou que não têm respeito pelo outro, ou que não têm paciência. Mas só isso não explica todos esses conflitos e todas essas diferenças. Dois irmãos que nascem na mesma família, vão às mesmas escolas, têm os mesmos pais e as mesmas condições, se tornam pessoas totalmente diferentes. E as diferenças podem ser vistas desde criança, quando eles ainda nem tiveram tempo de absorver as coisas do mundo, de começar a traçar a sua personalidade pelo que elas passam. Então temos aí uma pergunta:
Podemos falar também sobre as grandes amizades. Por que nós encontramos pessoas que não têm laços de sangue conosco e que depois de 1 ou 2 semanas se tornam grandes amigos, pessoas que nos entendem, pessoas que aparecem no nosso caminho e mudam o rumo das nossas vidas, como se tivessem sido enviadas por uma força superior para fazer isso? Por que todas essas diferenças? Por que esses contatos impressionantes e que muitas pessoas chamariam de encontros milagrosos? Sem a reencarnação, nós temos dificuldade de entender estas coisas. Muitos que já estão em outras religiões, e no Brasil, predominantemente, nós vivemos em uma sociedade que, apesar de ser laica, possui uma dominação entre cristãos, entre católicos, evangélicos, protestantes, crentes e todas as outras disseminações da mesma crença, né? Variações da mesma crença. Muitos podem estar questionando com que autoridade eu falo que existe essa tal de reencarnação, se a reencarnação não está no livro sagrado dessas religiões, que seria a Bíblia? Eu vos digo em verdade que se vocês pesquisarem um pouco sobre a história realmente do desenvolvimento da Bíblia, vocês verão que alguns séculos depois de Cristo, houve um imperador romano chamado Justiniano. Justiniano possuía uma mulher que era muito maldosa com os servos do reino. Era uma pessoa que abusava da bondade dos outros e abusava da sua autoridade, humilhando quem trabalhava para ela e promovendo torturas terríveis. Porém, em um momento, esta mulher caiu doente na cama. E era uma doença que não tinha cura. E esta mulher começou a ficar apreensiva, entrou em depressão, porque sabia que, segundo a reencarnação, ela teria que responder pelos seus atos. E estes mesmos servos, estes mesmos escravos que ela odiava, seriam no futuro a realidade dela. Que ela deveria voltar à vida, voltar à terra, como escravo que ela tanto detestou. E por isso, num ato de amor, sim, por muitos considerado egoísta, Justiniano, com a sua autoridade, exigiu que o termo reencarnação fosse retirado do livro sagrado e que fosse trocado pelo que os cristãos chamam hoje de ressurreição. Enquanto a reencarnação é a teoria que diz que você não tem apenas uma vida, mas você tem várias, e que você não vive apenas uma única existência. Por exemplo, hoje eu sou o Guilherme, eu sou um jornalista, eu trabalho com vídeos, mas em outras vidas eu fui outras pessoas. Eu posso ter sido um carpinteiro, eu posso ter sido um juiz, eu posso ter sido médico, eu posso ter sido um escravo. E todas essas vidas se conectam. Enquanto a reencarnação fala isso, a ressurreição traduz que basicamente uma pessoa que morre com o corpo pode reanimar esse corpo e esse corpo ressuscitar. São dois conceitos muito diferentes. Enquanto a ressurreição vai contra todos os estudos que nós temos hoje na medicina e na ciência, e nos provam que assim que é decretada a morte cerebral de uma pessoa e que nós temos mais de X horas de parada cardíaca, essa pessoa não pode voltar à vida, a ressurreição nos diz que isso é possível, indo contra o que hoje nós conhecemos como ciência. Já a reencarnação, ela não desrespeita nenhuma das leis naturais. Ela não desrespeita nenhuma das leis científicas. Porque ela diz que o que é imortal é o espírito, é a alma, é o seu eu verdadeiro, e não o corpo. Então imagine que o espírito é o motorista e o carro é o corpo. Mesmo que o carro estrague e não possa mais andar, nada impede que o motorista, que era quem comandava o carro, encontre um novo carro e siga pilotando. Este é um dos princípios da reencarnação. Eu vou explicar um pouco
melhor o que é a reencarnação para que não reste dúvidas do que ela é. A reencarnação está presente na imensa maioria das religiões orientais, as religiões que vêm de regiões como a China ou como o Japão, por exemplo. A reencarnação, ela diz que todos os espíritos, todas as almas, todos os seres são criados da mesma forma, simples e ignorantes, como vasos vazios. Estas pessoas ainda não possuem a noção do certo e errado e precisam se desenvolver conforme cada vida que tem. Estas vidas nós chamamos de encarnação, que é quando o espírito toma um corpo, recebe um corpo e acaba vivendo experiências para aprender e crescer. Esta pessoa, obviamente, tem que passar por todos os processos que as limitações desse corpo exigem. Todos estaremos no ventre de nossas mães, desenvolvendo como feto, dando origem a uma criança e se desenvolvendo aos poucos. O espírito tomando o corpo para ter um novo aprendizado. A reencarnação nos diz também que todas as aflições, todos os grandes sofrimentos que uma pessoa passa são provas ou expiações. Ou seja, ou são desafios, provas que farão a pessoa crescer e evoluir, se tornar mais forte, encontrar novas respostas e melhorar, ou são expiações. Ou seja, a pessoa apenas está pagando a dívida pelo que ela fez antes. Ou nas palavras de Jesus, ela está apenas colhendo o que plantou. Nós temos um conceito da maior parte das religiões que é chamado a justiça de Deus. A imensa maioria das religiões acreditam que Deus, ou o universo, ou a força superior que controla este universo, que deu a vida às criaturas, é boa e justa. Não é possível contarmos, com um conceito justo de Deus sem considerarmos 4 características básicas: inteligência, sabedoria, bondade e justiça. Inteligência, porque se ele é a fonte de onde tudo se originou, ele deve ter o maior conhecimento acumulado, porque se houvesse alguém com mais conhecimento, este ser seria Deus, e não este. Entende? Se tivesse alguém mais inteligente que Deus, esse ser seria superior a ele. Logo, ele seria Deus. Sabedoria. Porque se um ser é extremamente inteligente, ele também deve ser sábio. Ou seja, ele não pode criar nada sem um objetivo. Por exemplo, se compararmos com uma pessoa que vai construir uma casa e gasta 30 mil reais em material e joga vários materiais fora, esta pessoa não é inteligente, não é sábia. Sábio é aquele que compra o material necessário. Ou seja, se eu gastei 5 mil e você gastou 30 mil e o resultado é o mesmo, eu sou mais sábio que você. Justiça e bondade são 2 conceitos muito próximos. Se nós não considerarmos que o Criador é bom, então deveríamos admitir que a criatura, os seres humanos, são muito melhores do que Deus. Porque existem milhões e milhões de pessoas no mundo que fazem o bem, são honestas e ajudam o próximo todos os dias. Então, se considerarmos que o Criador não é bom, logo ele não é Deus, porque nós seríamos melhores do que ele. Ao mesmo tempo, se você é bom, você tem que ser justo. Você não pode fazer as coisas só porque você quer. Você deve fazer porque é o melhor para todos. Porque é o melhor a curto ou a longo prazo para todos. Não existe justiça em se fazer uma coisa apenas porque você quer, apenas por capricho, apenas porque é a sua vontade, se essa coisa prejudicar as pessoas ou beneficiar um do lugar do outro. Tome o exemplo de um pai. Você acha que um pai é justo se ele dá a possibilidade de um filho estudar e crescer e outro ele não dá nada? Se eu tivesse 2 pedaços de pão aqui e 2 pessoas na minha frente,
Eu seria justo se eu desse os 2 pedaços de pão para uma pessoa e deixasse a outra passando fome? Eu acredito que não. Da mesma forma, para ser bom, Deus precisa ser justo. E, sem o conceito da reencarnação, nós estaremos constantemente, na minha visão, negando a bondade de Deus. Afinal, se só temos uma vida, por que Deus permitiria que uma pessoa nasça numa família rica e outro numa família pobre? Por que Deus daria para um corpo sem nenhuma deficiência, sem nenhuma limitação, e outra pessoa nasceria sem as pernas, ou sem os braços, ou cega, ou com dificuldades de ouvir, ou até com doenças e limitações mentais? Qual seria a justiça se uma pessoa tem que passar a sua vida toda em sofrimento, nasceu numa família em que os pais são drogados, em que os pais espancam os filhos, enquanto o outro nasceu numa família de amor, em que os pais lhe apoiam, lhe ajudam e lhe dão forças para seguir em frente? Eu não consigo encontrar justiça, porque seria o mesmo que dizer que Deus está pegando dados, e ele está jogando dados e decidindo arbitrariamente, quer dizer, ao acaso, quem vai ter o quê. Porque se todos estivessem destinados ao mesmo destino, todos ou iriam para lugar bom ou ruim depois de morrer, de acordo com os seus atos, não seria justo cobrar daquele que teve um começo infeliz a mesma coisa que o feliz. E mesmo que você quisesse cobrar menos dele, as condições não seriam iguais. É como colocar 2 pessoas para correr uma corrida, uma pessoa normal, só com os tênis, e outra com pesos nos pés. Qual seria a justiça de medir em quanto tempo cada um chegou na rota final, ou se quando ou qual deles conseguiu chegar até o final de fato? Não faz sentido. A reencarnação nos diz o seguinte: todos têm o mesmo ponto de partida. Todos têm oportunidades similares, condições similares. E a partir do momento em que as pessoas começam a escolher os seus caminhos, entre ser honesto ou ser justo, entre ferir os outros ou compreender, entre trabalhar ou ter preguiça, aí a gente começa a plantar e a gente começa a colher as coisas. E todas as grandes mazelas, todas as grandes dificuldades que aparecem no nosso caminho seriam nada mais nada menos do que respostas ao que nós fizemos antes. Isso não significa que nós não temos o direito de nos libertar desses problemas. Isso não significa que nós devemos sofrer calados e não fazer nada a respeito. Pelo contrário, isso significa que nós temos que ver as dificuldades e enfrentá-las com todas as ferramentas que nós temos. Se você nasceu na pobreza, você tem todo o direito de se esforçar para crescer e conseguir conquistar mais coisas materiais. Se você nasceu com uma doença, você tem todo o direito de buscar um tratamento e tornar o seu corpo mais saudável, ou o seu emocional mais saudável. Deus não é fatalista. Deus deu à humanidade o que nós chamamos de livre-arbítrio, a livre escolha. Porém, muitas vezes o ser humano, tomado pela ganância, pelo egoísmo, pela inveja, pela preguiça, pela vitimização, escolhe caminhos tortuosos, escolhe cair em buracos. Mas Deus, na sua infinita bondade e justiça, sempre estende a mão àquele que está disposto a melhorar, aquele que está disposto a mudar suas atitudes. E ele não oferece 1, 2 ou 3 chances, mas infinitas chances, até que este ser aprenda a melhor forma de viver, que é respeitando os outros, amando as pessoas, sendo honesto, sendo justo e esforçado. Eis a justiça de Deus. Sem a reencarnação, sempre teremos buracos, né? Do tipo, as pessoas vão te falar: ah, mas você não pode questionar os desígnios de Deus. Ah, os planos de Deus são um mistério para a humanidade. Só que eu creio que hoje
Nós contamos com a racionalidade. Deus nos deu o pensamento. E nós temos o direito de pensar. Porque se não fosse para pensar e questionar as coisas, Deus não teria nos dado essa faculdade. Nós seríamos robôs. Não podemos nos sentir culpados por questionar as crenças e as verdades, as supostas verdades deste mundo. Devemos ser livres para pensar. E a reencarnação abre o campo para esse pensamento. Mas então vocês vão me perguntar: mas Gui, por quê? Se Deus é todo-poderoso e Ele pode fazer, teoricamente, qualquer coisa, por que Ele nos criou simples e ignorantes? Por que Ele não criou seres perfeitos? Seres amáveis? Seres que não são egoístas? Seres que são eternamente felizes? Por que nós temos que passar por todas essas vidas e todo esse sofrimento para aprender? Bom, esta resposta a humanidade já tem. Nós temos a resposta na psicologia. A psicologia mostra que a única forma verdadeira de felicidade é pelo contraste. Ou seja, você só vai valorizar as coisas se tiver uma época que você não tenha elas. Você só valoriza a riqueza se um dia você já foi pobre. Você só valoriza a saúde se um dia você já foi doente. Você só valoriza o amor do próximo quando você já foi odiado. E assim por diante. Por isso, Deus nos dá a liberdade de construirmos e pavimentarmos o nosso próprio caminho com as nossas próprias escolhas, para que você seja o responsável pela sua vida e pela sua futura felicidade ou infelicidade. Todos nós somos livres para escolher os nossos caminhos e, principalmente, acreditar no que nós queremos acreditar. Se tudo aquilo que eu falei aqui não lhe faz sentido, não existe o mínimo problema nisso. Não é um defeito, não é uma falha, não é um erro. Simplesmente você deve acreditar naquilo que lhe faz mais sentido. Não é o que faz sentido para mim. Não é o que está escrito em livros ou escrituras ou igrejas ou centros religiosos. É o que faz sentido na sua mente e no seu coração. E jamais tenha medo de questionar e de repensar a sua vida e aquilo que você acredita. Pois nós não estamos presos a um só conhecimento. Nós não nascemos amarrados com certas verdades inquestionáveis. Nós somos seres pensantes. E você tem todo o direito, assim como uma criança que começa a estudar na escola e vai aprendendo cada vez mais coisas e mudando a visão de mundo, você tem o direito como ser humano de aprender, reavaliar e mudar de ideia. Jamais pense que você não pode acreditar em algo porque você negava antes, ou porque você fazia piada com isso. Não há problema. Pelo menos, para Deus, não existe esse problema. Porque Deus nos deu livre-arbítrio e Ele quer que nós sejamos felizes. Não que nós sejamos servos, não que nós sejamos escravos, mas que pela nossa própria experiência e nossa própria vontade, nós vamos decidir os nossos caminhos. E é claro, se escolhermos caminhos tortuosos, se escolhermos causar sofrimento nas outras pessoas, se escolhermos nos afundarmos em vícios de drogas e diversos outros vícios humanos, nós colheremos a resposta. Não como uma punição de Deus, mas como a aplicação básica da lei de plantio e colheita, a lei do karma, a lei do retorno. E é o que faz não apenas a Terra, mas o universo inteiro funcionar. Entenda, Deus não pune as outras pessoas. São as pessoas que plantam a maldade e colhem a maldade, seja nesta, seja em outra encarnação. Muitas pessoas se perguntam: por que aquela pessoa que é tão desonesta, aquela pessoa que é tão ruim,
Aquela pessoa que é cheia do dinheiro e só faz mal para os outros, por que ela não colhe? Por que ela não sofre? E eu, que não fiz nada, que sou uma pessoa boa e honesta, por que eu estou sofrendo tanto? Enfim, você plantou e você está colhendo. Assim como aquele que está usando mal o dinheiro e o poder e o conhecimento que tem, também vai colher. Esta justiça é perfeita. Ao contrário da justiça dos homens, em que as leis falham, em que os juízes podem serem comprados e pessoas maldosas escapam da punição, a justiça de Deus é inexorável. A justiça de Deus é implacável porque ela é baseada em uma lei. Assim como a lei da gravidade. Se eu pegar esta caneta e eu largá-la, ela vai cair, não é mesmo? Ela vai ser atraída para o centro da Terra. Da mesma forma é a lei do retorno. Não é necessário que alguém leia a sua ficha. Esta lei, ela funciona como qualquer lei natural. A diferença é que ela é uma lei espiritual e não uma lei física. Nós teríamos muitos assuntos a discutir sobre reencarnação, mas eu vou trabalhando o assunto conforme o que eu estudei, é claro, né? Eu só posso falar daquilo que eu estudei. A gente vai desenvolvendo nos próximos vídeos. Eu quero, por favor, que se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, você coloque aí embaixo nos comentários. Mas pergunte, sem ódio, sem raiva, sem vontade de estar certo, que eu estou certo e você está errado. Não. Pergunte de verdade. E eu com certeza te responderei com toda a educação e toda a tranquilidade do mundo. Eu não sou perfeito, eu não sou o dono da verdade e eu não estou aqui para converter ninguém. Eu não estou aqui para levar ninguém para religião nenhuma. Eu estou aqui para colocar um conhecimento em discussão, para que você mesmo avalie e pense se para você isso faz sentido ou não faz sentido. Compartilhe com os amigos esse vídeo, deixe aquele gostei, se inscreva no canal se não for inscrito e coloque nos comentários também qual é o próximo tema que você quer ver aqui no canal Palestras Espirituais. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!